Já estamos ao vivo, então, na página do Colégio Estadual Odila Guei da Fonseca, hoje com um músico, compositor, ator, que ficou muito conhecido pelo espetáculo Tangos e Tragédias, que ficou 30 anos em cartaz, um recorde nacional de permanência de espetáculos no nosso país. O espetáculo também foi apresentado no exterior, um público muito significativo, enfim, uma história linda. Está conosco Ike Gomes, com a palestra Internet, Criatividade e Meditação. Ike, um privilégio, uma alegria tê-lo conosco, em nome da direção do Colégio Estadual Odila Guei da Fonseca, a gente quer agradecer muito essa oportunidade de estares conosco, e agora deixo a tela cheia contigo aí para proferires aí a palestra. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, então, a todos a presença, a oportunidade de estar falando para vocês, o interesse das pessoas aí na nossa trajetória, nas nossas ideias, né? E eu vou começar a falar aqui, já do início, a gente sempre faz uma inicial aqui, uma introdução, para ver se está tudo bem com o som, se está tudo bem com a imagem que vocês estão recebendo aqui. Eu estou falando diretamente do meu estúdio, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, onde a gente tem desenvolvido trabalhos para a internet, já que nesse momento da pandemia, né, nós não podemos fazer aglomerações, os espetáculos que chamam pessoas, que ficam aglomeradas, então isso não está sendo permitido e nós tivemos que nos voltar totalmente para atividades da internet. Nesse interim que a gente tem feito, usado esse instrumento da internet como uma via única de comunicação com o nosso público, nós descobrimos muitas coisas a respeito da internet. Não só porque nós nos voltamos totalmente, mas porque surgiram, nos últimos tempos, estudos e revelações sobre o que é a internet, como é que ela está, essa grande revolução das comunicações. Nós éramos antes, pelos cientistas, nós como humanidade, nós éramos considerados pelos cientistas como uma população zero, porque nós não tínhamos um instrumento global de comunicação, uma população global, população planetária, que não tínhamos ainda, né, há 30 anos atrás. E também porque não tínhamos uma língua única no planeta, né? Hoje nós somos considerados já uma população eles consideram assim, a população 1, né? Porque nós temos um instrumento global de comunicação, que é a internet, e temos uma língua, que todo mundo se entende, que é o inglês, que é a língua que domina agora a economia e a cultura, é a língua dominante do planeta, né? Já tiveram, como você sabe, outras línguas. O latim foi uma língua muito importante na época que o Império Romano dominava a Europa, né? Então o latim se espalhou na Europa. O grego, antes do Império Romano, o grego foi uma língua que dominou por muito tempo também, porque a cultura grega foi muito importante durante um período da nossa história, logo depois da civilização egípcia. Quer dizer, retrocedi 6.000 anos em 5 segundos aqui. Só para saber que hoje nós temos essa classificação como população planetária. Nós temos, então, um meio de comunicação, que é a internet, e uma língua, que todos falam que é o inglês. Então, sobre o que a internet vem nos trazendo, né, que é essa grande revolução das comunicações, mudaram totalmente o perfil das comunicações no planeta Terra. Quer dizer, as comunicações antes eram dominadas pelos canais de televisão, pelas rádios e pelos jornais.
e pelas revistas que eram publicadas. Então, esses 4, 5 meios de comunicação era que dominava a verdade. Né? Tudo que saía nesses meios de comunicação, as pessoas viam e recebiam e tinha um caráter muito de verdades, mesmo que não fosse. As pessoas acreditavam muito naquilo que estava sendo editado nos jornais, nas televisões, nas rádios, nas revistas e qualquer outro meio de comunicação que eu não esteja dizendo no momento. O que aconteceu com a internet? Com a internet, democratizou-se de uma forma jamais vista o espaço para que as pessoas se manifestem. Então, uma grande revolução que tem sempre, todas essas grandes revoluções da tecnologia, sempre apresentam para nós dois lados. Né? Foi o caso da aviação, por exemplo. Quando inventaram a aviação, é uma coisa maravilhosa que se apresentou para a humanidade, porque o ser humano podia voar. Uma coisa incrível, jamais se pensou nisso. O ser humano pudesse voar, flutuar nos ares, atingir velocidades jamais imaginadas. Bom, logo após a invenção do avião, pelo qual Santos Dumont, nosso compatriota paulista, né, brasileiro, ficou muito conhecido no mundo todo, começou a se usar os aviões na guerra. E o Santos Dumont morreu de depressão. Então, a gente vê que essas grandes invenções, essas grandes revoluções, têm dois lados, sim, que elas apresentam essas duas facetas da humanidade. Uma que é a evolução, né, da espécie, e outra que é o aspecto destrutivo que existe ainda no ser humano. Esses dois aspectos também se transferiram e aparecem na internet. Né? Nós descobrimos agora uma grande revelação, assim, não é uma revelação exatamente, mas é uma coisa que veio da ciência, que agora nós sabemos como é que as redes sociais funcionam. Né? Hoje, qualquer pessoa pode ter um canal do YouTube. Qualquer ser humano, qualquer criança pode ter um canal do YouTube. Se ela tiver um real talento de comunicação, ela ganha milhares de seguidores. Um exemplo é aquele rapaz, o Felipe Neto, que é um youtuber, que ganhou uma relevância internacional incrível. Umas falas dele foram editadas pelo New York Times, que é o principal jornal de Nova York, que é um dos principais jornais do mundo. Né? Então, esse cara, com a fala dele, ele atingiu o New York Times e atingiu, por consequência, uma fatia enorme do planeta Terra, das pessoas que seguem as notícias do New York Times, que é um jornal de Nova York, né? Um jornal americano. Então, esse rapaz, que é um cara como eu, como qualquer um de vocês, estudantes, que tem um computador e que tem um canal do YouTube e que se comunica muito bem. Então, ele está tendo mais visibilidade, talvez, que muitos canais de televisão estabelecidos, que são canais de televisão da televisão convencional. Né? Então, a televisão está perdendo muita audiência, né? As pessoas estão se dedicando muito para a informação da internet e essa revolução é irreversível. Então, realmente democratizou o espaço, nós podemos nos achar o nosso público, o nosso nicho de público. Né? Os artistas, especialmente, podem achar o seu público pela internet, podem fazer com que eles sigam a gente. Né? E é um trabalho muito árduo, que a gente pensava assim, poxa, mas as comunicações deveriam ser mais democráticas, os artistas, os novos artistas deveriam ter mais espaço na internet ou na televisão, né? Como é que esse cara que é um gênio aparece na televisão? Hoje ele pode aparecer. Né? Nós somos de uma fase ainda, o Tangos e Tragédias,
esse espetáculo que começou no Teatro São Pedro, muito modestamente, em 1984, eu e meu parceiro, Nico Nikolaevski, montamos esse espetáculo numa era de crise profunda. Nós estávamos saindo da ditadura militar, era uma crise, mas muito profunda no Brasil. Não tinha lugar para tocar, tinha poucos teatros. O Teatro São Pedro recém tinha sido reinaugurado, né, porque o Teatro São Pedro tem 162 anos. E só para contar um pedacinho da história do Teatro São Pedro, que é a história da nossa cidade também, Porto Alegre, o Teatro São Pedro começou a ser construído, fizeram as fundações dele e tiveram que parar as fundações porque tinha iniciado a Guerra dos Farrapos. E vê que ele é antigo, esse teatro é daquela época, da Guerra dos Farrapos. Então a Guerra dos Farrapos ficou 10 anos e no final da Guerra dos Farrapos retomaram a construção do Teatro São Pedro e hoje é esse monumento nacional que todos os artistas do meio admiram, que traz espetáculos internacionais para cá, que já abrigou nomes incríveis. E nós tivemos um privilégio, uma sorte tremenda de fazer 28 anos as temporadas de Tangos e Tragédias no Teatro São Pedro. 28 anos. São 28 janeiros. Nós pegamos as temporadas de janeiro, porque ninguém queria. Naquela época, era assim, começava o verão e a cidade esvaziava totalmente. Todo mundo ia para a praia, né? E a cidade ficava deserta, realmente. E pensava-se que não teria público, que os espetáculos não teriam público. E nós estávamos em Porto Alegre, o teatro estava vazio, nós estávamos duros completamente, e nos ofereceram um teatro, nós, claro, aceitamos, não tinha o que fazer, né? E fizemos uma temporada e foi muito bem, foi uma temporada boa. Nós conseguimos um bom público. No segundo ano, nos ofereceram de novo, porque ninguém queria pegar, janeiro. Nós pegamos de novo e foi melhor a temporada. No terceiro ano, nós pensávamos que já ninguém iria ver aquele espetáculo, já todo mundo teria visto. E foi subindo o público. Subindo. Lá pelo 10º ano, a gente já sabíamos que teríamos um bom público. E realmente foi crescendo o público. Nós tivemos acesso a produtores do centro do país, fizemos temporadas no Rio de Janeiro, em São Paulo, participamos de programas nacionais. Hoje o programa do Jô Soares não está mais no ar, mas nós fomos 8 vezes no programa do Jô Soares, foi 16 vezes ao ar. E nós ficamos bastante conhecidos no Brasil inteiro, porque realmente a televisão tem um alcance fantástico. E não tinha internet naquele período. Não existia internet ainda. Então, assim, as pessoas se ligavam muito na televisão, assistiam muito a televisão, muito. Esse programa do Jô Soares era muito assistido, nossa senhora. E nós tivemos, assim, uma felicidade enorme de fazer temporadas longas no Rio de Janeiro, em São Paulo, e ter muito público, fazer turnês pelo Brasil, conhecer os lugares todos, algumas turnês na Espanha, em Portugal, na América Latina, na Colômbia, no Equador, em festivais, né, na Argentina, no Uruguai. Então a gente fomos muito felizes mesmo nesses 30 anos. Até que, quando completamos 30 anos, meu parceiro, Nico Nikolaevski, ele fez a sua passagem. Né? Ele ficou doente durante uma temporada e não resistiu. E nós fizemos a despedida dele lá no Teatro São Pedro. Isso foi um momento bastante dramático assim, da nossa trajetória. Mas assim, contudo, hoje a gente olhando para trás, a gente vê como nós fomos felizes, né? Nós conseguimos atingir um grande público só pela televisão, né? Quando nós começamos a lidar com a internet, quando começamos a nos aprofundar, ter um site e ter as redes sociais, né? Já estava no fim do nosso projeto. Agora que nós estamos começando a aprender de fato que esse instrumento veio para ficar e é definitivamente muito importante que a gente esteja na internet. Então, nós fizemos o canal do YouTube que se chama A Esbórnia Contra a Traca. E
estamos alimentando ali. O nome do nosso projeto, depois que o Tangos e Tragédias acabou, se transformou em A Esbórnia Contra-Ataca, porque nós contamos a história de dois personagens no Tangos e Tragédias que vieram de um país estrangeiro. Né? Esse país é um país fictício, mas eles vieram de um país estrangeiro e eles representam a fusão das culturas que existem no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, onde a imigração europeia é muito forte. Né? A imigração, de uma forma geral, a imigração africana é forte no Rio Grande do Sul, a imigração europeia é muito forte, alemães, poloneses. Agora nós estamos, inclusive, fazendo um espetáculo especial pela internet também, para a FENADI, que é a Feira das Etnias de Ijuí. É uma grande feira que reúne todas as etnias do Rio Grande do Sul. Né? Tem russo, tem polonês, tem e japonês, tem tudo. Né? E nós, como a etnia esborniana, fomos convidados para fazer o show da Esbórnia, porque é uma criatividade em cima do estudo das etnias. Então, tem essa etnia nossa que é da Esbórnia. Os personagens vieram da Esbórnia, que é uma ilha flutuante, é um país que é uma ilha flutuante. E tem uma cultura toda especial, os personagens são engraçados, né? E também críticos, né? Porque o humor, ele sempre serve para essa questão crítica, da crítica social. Né? Então, assim, a Esbórnia é conhecida por ter uma grande lixeira cultural. Essa grande lixeira cultural, qual será o país que trata a sua cultura como lixo, que joga, né, o seu legado cultural na lixeira? Né? Qual será o país em que as novas gerações não conhecem os artistas da geração passada, não conhecem a história das artes do seu país? Não é? Isso não é uma matéria que é dada nas escolas, não é? Nem nas universidades. Então, assim, é uma forma de a gente criticar a estrutura cultural do nosso país. Né? Esse país que não valoriza, né, a sua cultura. Não que as pessoas não valorizem a sua cultura, né? Mas as instituições que deveriam promover junto aos alunos, junto aos professores, junto aos formadores de opinião, essas instituições que administram a cultura, né, raramente realmente assim, deixam um legado desse tipo de que tem que ser estudada a estrutura cultural de um país. Não é? Porque assim, a estrutura cultural ela é uma coisa consequente. É como uma construção. Vem uma geração e constrói o que é da sua cultura. Vem outra geração, sabendo o que aquela geração construiu, ela constrói um outro patamar. Então já há uma estrutura forte do que essa geração anterior deu para a geração que veio. E vem outra geração sabendo o que essa geração construiu, e o que essa geração construiu, e constrói outra coisa mais forte ainda. Então a solidez das gerações para construir uma cultura é muito importante que essa conexão se dê. Que essa geração que está aqui em cima saiba o que foi feito aqui embaixo. E daí ela tem onde beber, porque é uma coisa orgânica. A construção da cultura de um país é uma coisa orgânica. Né? Tudo que foi construído lá pelos pioneiros passa para a próxima. Que processa da sua forma e passa para a próxima. Que processa da sua forma e passa para a próxima. E aí essa geração que chega, ela chega com uma estrutura extraordinária. Ela chega com uma estrutura que ela tem condições de se comunicar com as culturas dos outros países com uma força extraordinária. Porque ela sabe onde é que está a raiz da sua cultura, de onde é que veio as coisas. Né?